Coração puro, com base em alguns versículos do Salmo 51. Cria em mim um coração puro, Senhor, e renova-me. Isso é a oração do salmista, um arrependimento pelo que ele tinha feito, pelo pecado dele. Um dos salmos, vários salmos, ele fala sobre isso. Arrependido e pedindo a graça de Deus. Pedindo a graça de Deus, a restauração da alegria da salvação. Você não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. O pecado tira isso. É sol, né? Esse cântico antigo, que faz muito tempo que a gente não canta, Senhor, formoso és. Os meus remédios me deixam quase sem poder falar. Senhor. Senhor.
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Tu és formoso, Senhor. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, que Tu possa usar o Teu servo pastor para falar aos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, a cada dia colocarmos em prática, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, do tentador, do pecado, Deus. Afasta, Senhor, de nossas vidas, que nós possamos nos arrepender e nos santificarmos, Senhor, todos os dias. Buscarmos a santificação, Senhor, para sermos santos como Tu és. Ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. O quarto Evangelho, conforme está na Bíblia, e o último que foi escrito também. O Evangelho de João se concentra quase todo na última semana de vida de Jesus. Então nós vamos ler o capítulo 7, os versículos 16 e 17. Vamos falar sobre o profeta e a profecia. João 7, 16 e 17. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, irmãos, a gente vai falar, vendo outros versículos também aqui, do profeta, o que é um profeta, o que é a profecia. Porque os irmãos sabem o que é que a gente vê e ouve o tempo todo em igreja, na televisão, em qualquer lugar. E os irmãos mandam para mim, durante a semana: pastor, olha essa pregação aí, o que é que o senhor acha? Então tem cada uma que é um verdadeiro absurdo, e eu fico triste, porque o irmão ainda manda me perguntar o que é que eu acho de uma presepada daquela. Então, irmãos, obviamente ele ficou em dúvida, será que está certo ou não? De meu Deus. Então, olha, o contexto aqui já era na Semana Santa, como a gente chama hoje, na época da Páscoa. Era na festa dos tabernáculos, já a festa da Páscoa, os tabernáculos, pães asmos. Era no contexto aqui já da morte de Jesus. Então, os judeus querendo pegá-lo para matar, exatamente. Ele com seus discípulos e o povo atrás dele. Onde está Jesus? Os próprios irmãos dele, ao sair de casa, disseram: tu não vais conosco? Ele disse: não vou não. Se tu queres ser conhecido, deves fazer milagres para todo o povo ver, e não escondido. Os irmãos não criam nele, está escrito. Eles: não, podem ir, depois eu vou. E depois ele foi mesmo. E o pessoal procurando por ele. Havia grande murmuração a seu respeito, dizendo: esse cara é bom mesmo, como se dizia, outro dizendo: que conversa. Isso. Então havia essa discussão lá. Aí o versículo que nós lemos assim, aqui, o anterior, os que se maravilhavam com o que ele dizia, perguntaram: mas onde foi que ele estudou? Nós conhecemos esse rapaz, é filho de Maria e José. Onde ele estudou? Então, como ele sabe essas letras? Onde ele estudou? Aí, respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, irmãos, depois do advento do pentecostalismo, início do século XX, as palavras profeta e profecia foram totalmente banalizadas, adquirindo uma conotação humanista. Basta o cara querer ser profeta e profetizar que ele diz e todo mundo acredita, porque é todo mundo humanista, infelizmente.
diferente do seu verdadeiro significado. No contexto das Escrituras, profecia é a palavra do próprio Deus dirigida ao seu povo. É isso que é profecia. Primeiramente pelos patriarcas, lembram? Moisés, Jacó, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e assim por diante. Josué, que nós estamos estudando sexta-feira passada aqui. Então, depois pela lei, nós vimos que a partir de Josué, Deus introduziu ao povo, já com Josué, ele deu a lei através de Moisés, Moisés ensinando o tempo todo, obedeçam a lei, mas foi Josué quem realmente colocou o povo na terra e disse, olha, está aqui a lei, vocês têm a lei hoje aqui. Então vocês cumpram para a vida ou não cumpram para a morte. Não é? Então Deus deu a lei, passou a ser a lei o novo método de Deus falar com o povo. Antes ele falava pelos patriarcas, pelos anjos, por sonhos, uma série de coisas. Agora era pela lei, tinha lei. Então, mandou os profetas para mostrar ao povo que eles estavam em desacordo com a lei. Sempre chamando o povo ao arrependimento. Os profetas todos, a mensagem dos profetas era acusando o povo do seu pecado, chamando ao arrependimento, prometendo o juízo que viria de Deus e, por fim, prometendo a restauração do remanescente fiel, apontando para o Messias. Todos os livros de profecias têm esses 4 pilares. Então, e tudo de acordo com a lei. Tanto a bênção quanto a maldição estavam de acordo com a lei. Tanto as bênçãos quanto a maldição são maravilhas do Senhor. Está escrito isso na própria lei. Muito bem. E isso até a chegada do Messias prometido. Como vemos nas Escrituras, desde a queda dos nossos primeiros pais, Deus prometeu o Messias, um Redentor que haveria de vir. Nesse sentido, todos os que se dizem cristãos já ouviram essa palavra. Todos os que se dizem cristãos já ouviram a profecia sobre o Messias, sabem, pelo menos por ouvir dizer, que esse Messias já veio, filho de Maria, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Todo ser que se diz cristão sabe dessa história. Portanto, essa história de vamos fazer um avanço não sei onde, isso é tudo tolice. Isso é tudo proselitismo. Eles já sabem quem é Jesus, já ouviram essa pregação, não aceitaram como se diz Jesus, porque não são eleitos de Deus, e fim de papo, eles já ouviram. Então a igreja vai lá com um chamado bonito, encontra não sei de que, sorvetada não sei de onde, e enche a igreja de prosélitos, todas. Então, irmãos, o Filho de Maria, o Deus encarnado, João dá testemunho disso, logo no início do Evangelho. E do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, e vimos, não é, a sua glória, glória como ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Não está escrito isso? João não deu testemunho disso, ele deixa claro, que esse Verbo de Deus era o próprio Jesus, filho de Maria. A palavra de Deus, o Criador, que veio como profeta maior da parte de Deus, e ele prometeu isso a Moisés lá na lei. Tudo que está na Bíblia depois de Josué, aliás, a partir de Josué, depois do Deuteronômio, já está na lei. Está nos 5 livros da lei. Tudo que está na Bíblia, a partir de Josué até o Apocalipse, já está na lei. Então ele tira na lei a Moisés, Deuteronômio capítulo 15, versículos 15 e 18. Suscitarei um outro profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu lhe disser, a ele ouvi. A promessa de Jesus. Pois é, chegou. João disse, é esse, se fez carne e habitou entre nós, o Verbo de Deus, o profeta de Deus, o profeta maior. Maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que qualquer um. Então, irmãos, João deixa claro isso. Logo, precisamos observar que até mesmo Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, que habitou aqui na terra, até mesmo ele, enquanto estava aqui, enquanto profeta de Deus, afirmou: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina,
se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Meus irmãos queridos, olhem só a responsabilidade de um pastor. Ele não pode pregar uma vírgula, um i, um tio que seja, fora da palavra de Deus. Se ele fizer isso, ele estará sendo um falso profeta, um falso pastor, conduzindo meio mundo de falsos crentes. Como Jesus disse, cego, guia de cegos, cairão todos no barranco. Eu vivo chamando a atenção disso aqui, porque é isso que eu vejo na Bíblia. E as pregações que eu vejo, invariavelmente, com exceções raríssimas, o cidadão está pregando correto. Com exceções raríssimas. Portanto, queridos, profeta é tão somente aquele que fala a palavra de Deus, a profecia, com a autoridade de Deus. É assim que o ensino de Jesus, aquele homem nascido de Maria, um homem sem credenciais sociais que o recomendasse, já que ele era pobre. Quem é esse? Não estudou. Como é que ele está falando essas coisas? É um filho de Maria e Zé? Não são seus irmãos Simão, Tiago, Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? E onde é que apareceu ele agora com essa sabedoria toda? E Jesus responde, o que eu falo não é de mim. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Houve uma ocasião lá em Mateus 7, 28 e 29, que ele falando, e os cidadãos disseram, rapaz, esse camarada fala como quem tem autoridade, ele não fala que nem os fariseus não. 7, 28 e 29, ele diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que palavras? Os dois fundamentos. O homem sábio é como aquele que ouve as minhas palavras. É como aquele que edifica sobre a rocha. Aí vem a chuva, vem os ventos e dão sobre ela e ela permanece firme. Já o insensato, aquele que não ouve, não recebe as minhas palavras, é como o homem insensato, que constrói sobre a areia, aí vem a chuva, vem a tormenta, vem o vento e derruba a casa, grande é a sua ruína. Aí diz na sequência que diz, quando eles ouviram Jesus de acabar de falar aquelas coisas, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem é hipócrita, as pessoas que estão ouvindo saberão que é um hipócrita. Então, irmãos, em outra ocasião, os sacerdotes mandaram prendê-lo. E quando eles chegaram lá e ouviram o Senhor Jesus falando, voltaram sem o prisioneiro. Aí quando chegaram lá, os camaradas disseram, cadê o homem que vocês foram prender? A justificativa deles foi, jamais alguém falou como aquele homem. Isso está aqui em João mesmo, 7,46, pertinho de onde nós estamos. Jamais alguém falou como este homem. Eles voltaram estupefatos, não tivemos coragem de prender o homem. Percebe, irmãos? O papel de um profeta de Deus, a exemplo do próprio Senhor Jesus. O profeta que desceu do céu. O próprio Deus Filho. É falar apenas, por um lado, e tudo aquilo, por outro, que Deus mandou. Como Jesus disse aos seus discípulos na tal grande comissão, ide fazer discípulos. A comissão é essa, ide fazer discípulos. Não é ide para lugar nenhum, não. É ide fazer discípulos. Continue andando, que nem vocês aprenderam comigo durante 3 anos andando. Nós não tínhamos casa, não tínhamos igreja, não tínhamos templo. Era andando pelas cidades, pelas vizinhanças, pelos vilarejos, ensinando, pregando. É isso que Jesus fazia. Então vocês continuem a fazer isso. Foi essa a ordem do ide, não tem ide para canto nenhum, continuem andando e façam discípulos. E ele diz como é que faz discípulo: pregando o evangelho, batizando e ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Esse tudo quanto vos tenho ordenado quer dizer nem mais nem menos. Então o profeta tem que ser aquele que fala apenas por um lado, ele não pode diminuir nada, e tudo aquilo que o Senhor mandou, ele não pode excluir nada. Doa em quem doer, tem que ser dito. Então, irmãos, vocês percebem qual é a abrangência e a responsabilidade de um profeta e o que é a profecia?
O papel de um profeta de Deus, a exemplo do Senhor Jesus, o próprio Deus, é dizer o que o Pai mandou. No nosso caso, dizer o que o Pai, Jesus e os apóstolos, que ele deixou com essa incumbência. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Uma vez um pastor mandou um e-mail para mim, pastor de São Paulo, não lembro qual era a cidade. Reverendo Juarez, vi uma pregação sua sobre a cruz, uma coisa assim, e gostaria que o irmão me autorizasse a pregar na minha igreja. Aí eu respondi para o amado irmão: em primeiro lugar, eu não sou reverendo, eu sou pastor. Isso é um título, reverendo, que vem dos Estados Unidos, porque lá o cara é reverendo mesmo, digno de reverência. Aqui não. Mas a igreja presbiteriana tem esse título de reverendo. Desde que eu cheguei aqui, ninguém me chama de reverendo, eu sou pastor. Então eu disse para o cidadão lá: em primeiro lugar, eu não sou reverendo. Reverendo é aquele que é digno de reverência, eu não sou este. Segundo lugar, a pregação não é minha, a pregação é da Bíblia. Então o irmão tem a liberdade de pregar onde quiser, com quem quiser, para quem quiser, modificar o que você achar que deve modificar, de acordo com as pessoas para as quais o senhor vai pregar. O cara não gostou da minha resposta. Aquela história, tá, irmão, Deus o abençoe. Você nota que esse Deus o abençoe foi um insulto. Muito bem. Então, irmãos, prestem atenção, queridos. Como profeta maior, a profecia de Jesus, o interesse de Jesus, assim como de todo profeta que o antecedeu, os profetas do Velho Testamento, inclusive João Batista, não é? É proclamar a palavra de Deus para a redenção da redenção caída e amaldiçoada por ele mesmo. Então o papel de qualquer profeta é proclamar a palavra de Deus, chamando pecadores ao arrependimento para a redenção da sua criação caída. O ponto de baixa-chave da corrente aí para recriar tudo é o último eleito ser convertido. Jesus, quando vir buscar a sua igreja, não faltará nenhum, como ele diz: Pai, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. João 17:12, para que se cumprisse a profecia. Nenhum dos que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição, para cumprimento da profecia. Judas. Todos os outros que o Pai me deu, ninguém o tira da minha mão. Jesus disse isso. Pois é, quando a última ovelha, o último eleito de Deus, ouvir a pregação e se converter, terá chegado a hora de Jesus voltar. A pregação é isso. É preparando esse mundo caído para a volta do Senhor Jesus. Não é para encher a igreja coisa nenhuma. Não é para aumentar império de nome presbiteriano, batista, o que for, católico. Não é isso. Mas é isso que a igreja faz. Irmãos queridos, a redenção da criação caída depende dessa pregação com verdade, dessa pregação chamando pecadores ao arrependimento. Foi isso que os profetas fizeram no Velho Testamento em todos os casos. Foi isso que João Batista fez, mostrando para Jesus: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, Jesus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus entre vós. Por que os pastores não pregam mais isso? Só há uma resposta: porque são falsos. Querem a igreja cheia. Olha, irmãos, proclamar a palavra de Deus para a redenção da criação caída é sinônimo de chamar pecadores ao arrependimento. Porque os eleitos de Deus têm que ouvir essa pregação, têm que ser chamados ao arrependimento, e tudo isso acontece para louvor da glória de Deus. Por isso, desde o início do seu ministério, como todos os profetas que o antecederam, repito, Jesus chamava pecadores ao arrependimento, para livrá-los do juízo de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se, irmãos, significa mudar de vida, significa conversão, significa voltar-se para Deus em obediência à sua palavra, pregada com integridade por pregadores fiéis, profetas fiéis. Nada menos do que isso
Nada diferente disso. Percebe, irmãos, como é falsa a suposta profecia dos nossos dias? De forma enganosa, a maioria esmagadora dos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, apresentam um Jesus bonzinho a nosso serviço, desconsiderando que esse Jesus bonzinho que eles apresentam, na verdade, é o Criador do universo, que veio redimir a sua criação, que ele mesmo amaldiçoou por causa do pecado dos nossos primeiros pais. O Salvador que veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não é bonzinho coisa nenhuma. Ele é Deus, Criador, que veio aqui resgatar a sua criação. Esta deve ser a tônica da profecia, da pregação para a redenção da criação caída, especialmente dos eleitos de Deus. Irmãos queridos, eu insisto, todas as pregações que apresentam Jesus bonzinho é falsa. Conquanto sejam verdadeiras em alguma medida, já que o cidadão está lendo aqui a Bíblia, são totalmente falsas. Meia verdade é mentira completa. A falsa profecia tem cunho proselitista, com o único objetivo de encher igrejas, dinheiro, no fim das contas, poder, fama. Os falsos profetas buscam atrair e cativar pecadores na forma em que eles estão. Ninguém acusa pecado de ninguém, ninguém chama pecador arrependimento, eles vão embora. Então eles têm que ficar do jeito que eles estão. Muda algumas regrazinhas da igreja, algumas coisas, está bom demais. Sem reconhecimento do pecado, logo não há arrependimento. Não há possibilidade de um prosélito vir a se converter. Ele já acha que é crente. E esse tipo de convite está em rumo contrário ao chamamento do Senhor Jesus, que veio chamar pecadores ao arrependimento. E Jesus é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, o profeta maior do que Moisés que veio aqui. Todo aquele, irmãos, que mesmo já tendo ouvido falar de Jesus, todo aquele que mesmo já tendo ouvido uma profecia verdadeira, todo aquele que prefere se satisfazer com pregações psicologizadas, humanistas, que o agradem, já está julgado. E o julgamento é este. O Senhor Jesus diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. João 3, 19, 20. Por isso, não querem ser acusados dos seus pecados, muito menos serem chamados ao arrependimento. Querem apenas ser abençoados por um Jesus bonzinho. Irmãos, Jesus não está a nosso serviço, como dizem os falsos profetas. Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor a quem pertence o reino, o domínio e a glória. Por isso, somente Ele pode resgatar, somente Ele pode redimir a sua criação caída, somente Ele pode restaurar o seu reino para a sua glória, para o louvor da sua glória. E Ele faz isso exatamente chamando pecadores ao arrependimento, porque todos se corromperam, todos pecaram. Está na Bíblia isso, meu Deus. Todos os profetas que antecederam o Senhor sabiam que o Messias que haveria de vir resgatar a sua criação era o Criador. Era o próprio Deus, o Senhor da sua criação, na plenitude do seu poder. E não apenas um Deus bondoso,
para nos fazer o bem conforme nós queremos. Um Deus para nos servir. Eu vi um pastor dizendo desse jeitinho: se não for para me abençoar, para que eu quero esse Deus? Eu digo: meu Jesus, eu não acredito no que eu estou vendo. Por exemplo, o Filho do Homem anunciado por Daniel. Preste atenção, a visão de Daniel, que noção ele tinha de quem é Deus. Ele orava para esse homem, para esse Deus. Olhem o Deus para quem Daniel orava. Será que é o Deus para quem nós oramos? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Não é ele que vem nos servir. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse homem viu quem era Jesus, quem era o Messias que haveria de vir, quem era o Filho do Homem que viria. Não era o Jesus bonzinho que vem fazer o que nós queremos, como as igrejas pregam. O Filho do Homem visto por Daniel claramente é o Senhor Jesus que ainda haveria de nascer. O Senhor da criação, criação que ele mesmo amaldiçoou, repito, por causa do pecado de Adão. O Senhor dessa criação, que remirá a sua criação e restaurará o seu reino quando ele vier buscar a sua igreja, os eleitos do Pai, tudo para louvor da sua glória. Em outra ocasião, no seu interrogatório, já antes de ser crucificado, o sacerdote perguntou se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Meu Deus do céu. Isso não tem nada a ver com Jesus bonzinho das igrejas. Isso é o Jesus Senhor, Criador, amaldiçoador. Essa maldição é uma maravilha, como está escrito em Deuteronômio, do mesmo jeito as bênçãos. Ele sabe por que quem amaldiçoa, ele sabe por que quem ele abençoa. Ele é Senhor. Eu conheço esse Senhor para quem eu oro. É esse o Senhor da minha igreja? Portanto, irmãos queridos, o Redentor prometido a Eva, a Abraão, o Redentor anunciado ao seu povo por todos os profetas, chegou definitivamente na pessoa de Jesus, o Filho do Homem, o profeta maior, que não falou nada dele mesmo como profeta, falou o que o Pai mandou. Eu não falo palavras minhas, eu estou falando aqui o que o meu Pai mandou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Atenção, quem disse isso foi o Senhor Jesus. Quem quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a doutrina. Como é que eu vou conhecer a doutrina? Estudando. Temos ensino aqui segunda e sexta. A pregação de domingo é, via de regra, uma palavra de admoestação, chamando a atenção para os erros. É uma palavra de exortação, encorajando para fazer as coisas certas. E que normalmente quando chega na porta você não lembra mais o que foi pregado aqui. Mas domingo é festa, então eu vou para o culto. O ensino está na escola dominical, de manhã, nas aulas de segunda à noite, sexta à noite. Quem quer conhecer a doutrina, vem para o estudo, e como Jesus diz aqui, quem quiser conhecer a doutrina, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Atenção, sabe quem disse isso? Jesus, Deus Filho. Eu não vim aqui como legislador, eu não vim aqui condenar ninguém, eu vim chamar pecadores ao arrependimento.
Que coisa tremenda, irmãos queridos. Que coisa tremenda. Irmãos queridos, em verdade vos digo, Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu estou falando aqui o que ele mandou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. João 5, 24. Quem? Que passa da morte para a vida? Quem ouve a minha palavra, quem conhece a profecia, quem conhece a doutrina e sabe que isso é a palavra de Deus que está saindo da minha boca. E não estou dizendo aqui o que eu aprendi na faculdade. Então, esse tem a vida eterna. Eu não tenho a menor intenção de convencer ninguém, nem de converter ninguém. Essa atribuição é do Espírito Santo. A minha parte é ensinar a palavra como ela é. Irmãos, como é bom ouvir a palavra de Deus e discernir a verdadeira profecia. Como é bom. A questão é, como podemos saber quem são aqueles que ouvem e discernem a profecia verdadeira e por isso mesmo mantêm a bendita esperança de que passarão da morte para a vida e terão a vida eterna em Cristo Jesus? Quem são estes? É simples, irmãos. Os que discernem a profecia verdadeira devem evidenciar essa condição através de um estilo de vida de acordo com a profecia. Eu tenho dito para os irmãos isso, crescendo cada vez mais em santidade de vida à medida que crescem no conhecimento do Senhor. Irmãos, não pode ser diferente disso. Se a vida de uma pessoa não segue essa escalada em direção ao reino do céu, ela não é convertida, mas não tem como ser diferente disso. A pessoa tem que seguir numa vida de santidade crescente, mesmo com pecado. Nós somos pecadores, jamais deixaremos de ser, apenas com a morte. Nesse sentido, a morte é um cessar do pecado. Morreu, pronto, louvado seja Deus. Esse é um que não peca mais, se for um eleito do Senhor. Esse é um que não peca mais, já passou para a eternidade em Cristo. Então eu vejo a morte assim. A morte é uma beleza para mim, é uma glória no conhecimento de Deus. Então, irmãos, o que é que quer dizer isso? Os que sabem que vivem pela graça, atenção, eu vivo dizendo isso aqui, irmãos. Os que sabem que vivem pela graça do Senhor devem demonstrar essa graça recebida, demonstrando a sua gratidão, a salvação, a graça recebida, a tudo que tem, contribuindo alegremente com quem precisa, dentro da irmandade, como reflexo da mesma graça recebida do Senhor. De graça recebei, de graça dai. Os que têm sido amados pelo Senhor devem demonstrar esse amor. Devem demonstrar esse amor de Deus em suas vidas. Grande amor pelos outros. Eu não recebi esse amor de Deus. Esse amor está em mim. E não pode parar em mim. Ele tem que refletir em mim esse mesmo amor aos outros, ao próximo, meu Deus. Tem que materializar o amor recebido de Deus na prática desse mesmo amor ao próximo. Senão eu vou amar Deus. Como amar Deus o quê? João diz, quem diz que ama Deus e não ama seu irmão é mentiroso. A Deus que ele não vê, ele diz que ama. Ao irmão que ele vê, ele não demonstra esse amor. É um mentiroso, está escrito isso na carta de João. Então, irmão, nós temos que saber essas coisas. Os que ganharam a vida eterna e sabem disso, por terem recebido tão grande perdão, serão pessoas perdoadoras. Detalhe, o perdão que ele dá ao próximo nem é dele, é um perdão de Deus que já está nele
e ele apenas transfere para o próximo. O perdão que ele recebeu, ele repassa para o próximo. Eu não posso ficar sem perdoar alguém se eu sou crente. Não existe isso. Os que conhecem a Deus como um Pai Celestial devem ser satisfeitos com as provisões que esse Pai me dá enquanto filho, na forma e na quantidade que vierem. Paulo diz: foi chamado sendo escravo? Permaneça sendo escravo. Qual é o problema? Você agora é um escravo salvo, só isso. Se puderes te libertar, melhor. Mas se não, continue sendo escravo. Você é um escravo crente agora. Ou um crente escravo, só isso. Você é pobre, converteu-se, ou Deus o converteu, pronto, você agora é um pobre crente. Vai saber as provisões que Deus lhe dá, todas elas, tudo vem de Deus, muito ou pouco, vem de Deus, dê graças a Deus por tudo. Então, irmãos, sem murmuração, a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque o murmurador está sempre reclamando de tudo, invalidando a graça de Deus na sua vida. Essa pessoa não pode ir para o céu realmente. Sem murmuração, sem amargura, honrando o Pai bondoso em todo o tempo, pela sua bondade, pelo sustento que Ele nos dá, seja de que maneira for, e pelo seu cuidado protetor. Ele é meu Pai, eu sou seu filho. Assim devem viver os eleitos de Deus, os salvos em Cristo, os conduzidos pelo Espírito Santo, aqueles que mantêm a bendita esperança da vida eterna, aqueles que conhecem a doutrina e sabem discernir um profeta e uma profecia, conforme a profecia do Senhor Jesus que nós lemos agora aqui. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O homem Jesus falou isso, mesmo sendo Deus. Então, o verdadeiro salvo conhece a profecia, conhece o profeta, porque vem do Senhor isso. Foi Jesus quem disse isso, o profeta maior, a própria palavra de Deus encarnada. Aquele que criou, repito, aquele que amaldiçoou a criação por causa do pecado, mas que tem a mesma palavra de poder para redimir essa criação, para restaurar essa criação, para refazer o seu reino total, como refará, está escrito: haverá novos céus e nova terra, Ele fará tudo novo, e nós fazemos parte disso, e já devemos ser uma demonstração clara e prática ao mundo. Esse povo é povo de Deus, e esse Deus está restaurando mesmo a criação, vai restaurar. Eu estou vendo através dessas pessoas, são pessoas diferentes. Irmãos, esse é o profeta, essa é a sua profecia. Os profetas verdadeiros vão pregar do mesmo jeito. Eles vão seguir o que está escrito na Bíblia e não inventar coisa da sua cabeça. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus, um profeta que tinha poder, esse sim, tinha poder para profetizar e falar o que ele bem entendesse. Ele não era a própria palavra que disse: haja luz? Pois é, mas ele veio aqui amando do Pai. Lembram? Mandarei outro profeta semelhante a ti, Moisés. Do meio do povo, ele nasceu da tribo de Judá, do meio do povo, que nenhum outro judeu qualquer. Então, do meio do povo, mas ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandei a ele ouvir. É esse o profeta maior que nos ensinou e deu exemplo do que é ser um profeta verdadeiro, que fala tão somente o que Deus mandou, nem mais nem menos. Não invente, porque o que amaldiçoou tem o mesmo poder da palavra que criou e tem o mesmo poder da palavra para recriar, para restaurar o seu reino eterno. E nós fazemos parte dessas primícias.
que Deus nos conceda graça de ouvir com bastante atenção a profecia, a palavra do ensino do profeta maior, o próprio Senhor Jesus, para que possamos pô-la em prática, comprovando que realmente somos filhos de Deus, no poder da sua palavra, para louvor da sua glória. Amém.